Gâmbito de dama, partida entre Keres versus Tal. Campeonato da União Soviética, Moscou, 1957. Extraído do livro Ao Ataque, uma autobiografia de Mikhail Tal. D4. Cavalo F6. C4. E6. D5. F4. E6. Cavalo F3. C5. E3. D5. A3. C toma D4. E toma D4. Bispo E7. Cavalo C3. Roque. Não creio que valha a pena mencionar aqui outras possibilidades de abertura, pois a partida se ha jogado 20 anos atrás. No caso aqui, Moscou, 1957. Só quero destacar que no quarto movimento, Paul Petrovic Keres se negou a jogar D5. Em vez de D3, jogar D5. Coisa que já havia acontecido durante o nosso encontro em Tallinn. E escolhi um esquema mais sossegado, tratando de devorar-me durante uma larga luta posicional. Bispo F4. Francamente, esse movimento não me agrada totalmente. Seria melhor C toma D. Ou C5. Na partida, as brancas tratam de evitar a perda de tempo. Bispo D3. D toma C. Considerando que as negras, antes ou depois, terão que tomar em C4. Tudo isso é correto, porém se perde o controle da casa E4.
Cavalo C6. Torre C1. Cavalo E4. Exclama. Imediatamente, as negras aproveitam a possibilidade e obtêm um bom contrajogo. As brancas não podem tomar em E4 porque perderiam o peão de D4. Bispo D3. Cavalo toma C3. Torre toma C3. D toma C4. Torre toma C4. Em caso de bispo toma C4, seria possível bispo F6, torre D3, dama 5 cheque, bispo D2, dama H5, e as negras já não teriam de nenhuma dificuldade. Além disso, as brancas haveriam desenvolvido sua torre para jogar no flanco dama, e não para movimentá-la a D3. Dama 5 cheque, bispo D2, depois de dama D2, dama toma D2, rei toma D2, torre D8. Ambos os adversários têm idênticas possibilidades no final. Porém, a partida tinha um grande significado desportivo. Por isto, Keres tratava de alcançar a vitória. Dama D5. Dama C2. Este é o motivo das dificuldades que padeceriam as brancas. Era melhor jogar dama C2, dama E2, dama E2, para não fechar o passo à torre. Penso que as brancas subestimaram a seguinte réplica do rival. F5. Exclama. As deficiências posicionais deste movimento são evidentes. Porém, também é verdade que a aglomeração das brancas no retângulo C2, C4, D4, D2 resulta prejudicial para elas. Roque, bispo D7, torre D1, torre A8, C8, de nada servia bispo E8. Opa. Bispo E8.
Torre C3, bispo H5, bispo C4, dama E4, dama B3. Pois as brancas melhoram seu jogo. Nem tão pouco. 16. Torre F6. Torre C3, torre G6, bispo C4, dama F3, torre F3, cavalo D4, dama D3, cavalo F3, cheque, dama F3, bispo C6, dama toma F5, torre G2, cheque, rei F1, ganhando. Também debilitaria a posição das negras o movimento B5, analisado por mim, já que depois de torre C3, cavalo D4, cavalo D4, dama D4, bispo E3, a iniciativa das brancas, evidentemente, tinha mais valor que um peão. Para ser objetivo, quero destacar que o movimento 16B5 foi descartado imediatamente, pois era evidente que depois do movimento torre AC8, torre AC8, as negras estavam em boa posição. Bispo E3, cavalo A5, explorando a habilidade da casa B3, já que as brancas ameaçam com sacrificar uma qualidade. Torre C4, C5, exclama. Vou botar aqui a torre. Está ameaçando esse aqui, ó. Exclama. Por exemplo, opa,
G5, torre C5 que exclama, dama D6. É muito arriscado aceitar o sacrifício. D5 que exclama, cavalo D5, cavalo toma E5, dama toma E5 e D toma E que exclama novamente. E as complicações que surgem são favoráveis para as brancas. Torre C8, Si, torre C3, torre toma C3, B toma C3, e então bispo A3 interroga. Por causa de C4, que exclama com superioridade para as brancas. Mas sim, seria melhor bispo B5. Aproveitando a debilidade das casas brancas. Torre toma C8, torre toma C8, dama E2, bispo D6, cavalo E5. Um movimento que se baseia em uma possível falha das negras. Porém, as brancas já estão em posição inferior, em caso da natural torre C1. Torre toma C1, bispo toma C1, cavalo B3, bispo E3, B5 que exclama, cavalo E5, bispo E5 que exclama, D toma E, bispo C6 com vantagem. Não obstante, esta talvez fosse a melhor continuação. Bispo A4, torre E1, bispo toma E5, D toma E5, torre D8, B4. Este é o movimento que as brancas tinham preparado, na crença de que conduziria forçosamente a empate. Porém, não tomaram em consideração a jogada intermediária de seu rival. Também há que dizer que, com outras continuações, a vantagem se manteria da parte das negras. Bispo C6 exclama,
Outras continuações também não seriam boas. Por exemplo, bispo C2, bispo toma C2, dama toma C2, cavalo G6, quer dizer, dama toma C2, cavalo C6, F4, dama B5. E então, a ameaça torre D3 com o ulterior dama D5 é bastante desagradável. E no caso de bispo B1, bispo D1, as brancas evidentemente não têm ar para respirar. F3, dama D3. Durante a partida, eu pensava que mediante B toma A, a partida continuou. Dama D3, torre D3. Durante a partida eu pensava que mediante 25 B toma A, dama 3, A6, as negras poderiam oferecer uma resistência mais feroz. Porém agora, creio que não é assim. B6, dama C4, bispo D5, dama C7, torre A8, e as brancas se veem impossibilitadas de defender o peão A6. Bispo D4, dama A6, torre A1, torre C8. E no caso
melhor é dama D3. Com vantagem negra decisiva. Nem tal não viu essa. Só o computador, né? Então continua. Dama D3, dama D3, torre D3, B toma 5, torre A3, bispo A7, torre A5, nesse final eu não era demasiadamente otimista, nem muito menos, pois pensava, Keres não o perderá. Creio que esse mesmo pensamento passava pela mente de Keres. Bispo D4, torre A2, torre B1, torre D2, bispo C3. Aqui no caso, vantagem negra clara, né? Também vantagem negra clara, vantagem negra clara, vantagem negra clara. E vantagem negra clara. Bispo C3, torre C2, bispo D4, rei F7, H4. Pois bem, precisamente esse movimento foi considerado 20 anos atrás como uma falha. Assim pensava eu também. Em vez deste se propunha H3. Mais tarde, Ewe demonstrou que as coisas não iam bem para as brancas. Por exemplo, H3, F4, torre B2, torre C1 cheque, rei H2, G5, bispo A7, rei G6, bispo B8, rei F5, bispo D6, H5, bispo B8, bispo D5, bispo D6, G4, H toma G cheque, H toma G, F toma G cheque, rei toma G, bispo B8, B5, exclama.
Bispo D6. E se torre B5, torre C2. Torre E1, Zhuang. Bispo B8. B4. Bispo D6. B3. Torre D2. F3. Torre D4, cheque. Torre E4. Torre E4, cheque. Se torre D2, torre E2. Bispo toma E4. E as negras ganham. Ou também 32, torre B2. Torre C1, que roga. Aí F2, F4, aí E2, G5, opa, G5, rei D2, torre H1, H3, H5, com a jogada seguinte, rei F7, G6, F5 e G5, G4. Continuou. H4, rei G6, torre B4, H6, torre B2. Na defesa contra a manobra rei G6, H5 e toma H4. O resto se compreende facilmente. Torre B2, bispo toma B2, rei H5, bispo A3,
Rei H4, bispo F8, rei G3, bispo toma G7, H5, bispo H6. Agora, as negras se desfazem do último fator que poderia conduzir ao empate: os bispos de cores diferentes, e obtém 3 peões passados: H, B e F. O primeiro pode ser detido facilmente pelo rei branco. O segundo pelo bispo. Porém, o terceiro bispo toma F3, exclama. G toma F3, rei toma F3, rei F1, B5, bispo D2, H4, bispo B4, H3, rei G1, rei E2, e as brancas abandonam.